Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. Com grande satisfação que nós estamos aqui presentes nessa noite para trazer como um instrumento, para servirmos como um instrumento do Evangelho de Jesus, da espiritualidade amiga, para todos aqueles que buscam um pouco mais de conforto e luz para as suas vidas. Começaremos a nossa sessão de hoje com a leitura de uma mensagem que preparamos para esta noite. Essa mensagem a gente encontrou no livro Ceifa de Luz, de autoria do Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E tem o título A Paz Indestrutível. E a paz de Deus domine em vossos corações. Apóstolo Paulo, Colossenses 3,15. Na terra, muitas vezes terá o coração cercado de adversários gratuitos, de críticas indébitas, de acusações sem sentido, de pensamentos contraditórios, de pedras da incompreensão, de espinhos do sarcasmo, de ataques, de desentendimentos, de complicações que não fizestes, de tentações e problemas e de processos obsessivos. Entretanto, guarda a serenidade e prossegue, agindo na extensão do bem, porque resguardando a consciência tranquila, terás no recesso da própria alma a paz de Cristo, que ninguém destruirá. Que nessa noite, na presença de Jesus Cristo, nosso guia e modelo da humanidade, possamos solicitar auxílio
da espiritualidade amiga que acompanha a direção dos trabalhos dessa casa. Que essa espiritualidade possa nos assistir nessa noite, que possa frequentar também os lares de todos aqueles que estão assistindo a essa palestra dessa noite, que possamos receber de coração aberto a mensagem que Jesus preparou para nós nesta noite, para que possamos sairmos daqui com uma alma mais serena, com um coração mais forte, destinados ao nosso progresso evolutivo rumo ao nosso mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Quis mostrar-nos o Consolador prometido através do codificador Allan Kardec, quais eram as qualidades do ser humano virtuoso, do ser humano perfeito. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Allan Kardec nos apresentou o texto O Homem de Bem. Posteriormente, no Livro dos Espíritos, capítulo 12, verificamos que o egoísmo, o orgulho e a vaidade são os principais vícios, são os 3 vícios que mais perturbam a qualidade da pessoa humana, porque são contrários ao amor ao próximo e à caridade. Trata-se, então, do bem e do mal, presente em nossos dias. Mas qual a origem do bem e do mal? Teria Deus criado o mal? Teria Deus criado uma entidade responsável por disseminar o mal do mundo? Por que existe o mal? O homem sempre gostou das dualidades: céu e inferno, anjos e demônios, luz e trevas, bem e mal. E por muitas e muitas encarnações, fomos compelidos a acreditar que cabia a Deus ser aquele responsável por ser o detentor do bem e do mal, que cabia a Deus punir ou recompensar o homem pelos seus atos. Nós, inclusive, acabamos sendo envolvidos e acabamos reproduzindo esse discurso. Quem é alguém aqui que não ouviu dizer de uma pessoa próxima, de sua mãe ou qualquer que seja: meu filho, não faça isso, senão Deus castiga. Mas será que realmente Deus castiga? Essa crença não vem de agora. Ainda no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 22, ainda no Pentateuco, escrito por Moisés, aquele que nos trouxe a primeira revelação do Evangelho, verificamos um termo, abre aspas, a ira de Deus acendeu-se. A ira de Deus acendeu-se. E o que passamos a imaginar a partir de então? Imaginamos Deus como um velhinho de barbas brancas, sentado num trono, julgando a humanidade, como disse Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras. Mas Deus não é assim. Posteriormente, mas ainda no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, verificamos uma nova passagem que dizia: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Assim, verificamos os antigos hebreus destinando a causa dos males que ocorriam naquela época a uma entidade específica, Satanás. Talvez tenha sido em decorrência da influência religiosa
dos antigos babilônios, quando os hebreus foram escravos daquele povo, com as invasões do rei Nabucodonosor na Judéia, independente. Criou-se essa cultura. O homem antigo criou essa cultura. Criou Deus nos pune e nos castiga com a sua ira, ou Satanás tem semeado o mal no mundo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier, nos esclarece que os antigos hebreus tentaram, mais do que qualquer povo da antiguidade, entender os desígnios do Pai, a seu modo, ao seu modo, mas acabaram se perdendo em suas afirmações e mais erraram do que acertaram. Por isso que o Antigo Testamento serve para nós como referência, não como modelo, não como guia. O guia veio depois, veio com Cristo, que nos trouxe a Boa Nova. E a Boa Nova nos dizia que o reino de Deus não é deste mundo. Mas ao Cristo não podia revelar tudo. Não naquela época, não daquela forma. Cabia ao Espiritismo ser aquele que descortinaria todos os mistérios atinentes aos fenômenos do mundo espiritual, dando origem a todas as coisas, a causa de todas as coisas e das leis divinas que regem o universo. Foi para essas mentes exigentes que a grande espiritualidade se revelou e nenhuma das questões seculares incomodaram tanto o homem quanto a origem do bem e do mal. Havia alguma coisa que não se encaixava nas justificativas apresentadas até então. Como Deus, sendo infinitamente bom e justo, poderia ter criado o mal ou ser a personificação do mal? Não fazia sentido. Primeiro, se Deus é infinitamente bom, justo e sábio, dele nada poderia prover que fosse o mal, irracional e injusto. Não poderia Deus, então, punir ou castigar, sendo infinitamente bom. Muito menos, muito pelo contrário, ser tomado por um sentimento de ira ou cólera. Segundo, se o mal repousasse sobre uma entidade específica, no caso, como vimos no Antigo Testamento, Satanás, ou ele seria igual a Deus, infinito em suas possibilidades, ou seria inferior. Se fosse essa entidade igual a Deus, Deus não seria Deus, pois não seria supremo, pois dividiria o reino dos céus com uma outra entidade com poder igual ao seu, e ambos travariam uma guerra infinita e eterna do bem contra o mal. Isso também parece não ser-nos muito conveniente. Se essa entidade for inferior, foi criada por Deus. Se essa entidade for inferior, ela foi criada por Deus. Deus, então, teria criado o espírito do mal, ou permitido que o espírito do mal fosse criado, como na história dos anjos caídos, em que vemos
Lúcifer como um anjo perfeito que se voltou contra o Pai. Ora, se fosse perfeito, não teria inveja, não teria vaidade, não teria egoísmo e não iria querer tomar o lugar do Pai. Se desvirtuou, é porque não era perfeito. Era imperfeito como nós. E sendo imperfeito como nós, poderia se arrepender dos seus males, ser perdoado, reparar o mal que fez e um dia ser regenerado. Portanto, veio o Espiritismo, desta vez com o livro da Gênese, também codificado por Allan Kardec, e nos disse que o homem cria os seus males pelos seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Lembrando também do que nos apresentou Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em que nos diz que os nossos pensamentos cria a vida que procuramos, o homem cria os seus males pelos seus excessos em tudo. O que fez então o Consolador prometido, a doutrina espírita, para nós a partir de então? A doutrina espírita retirou dos outros a causa dos males, tirou da ira de Deus e tirou de uma entidade responsável pelo mal, a causa de todos os males. E nos responsabilizou pelos nossos próprios atos e pelos nossos próprios destinos. Mas não apenas nos responsabilizou, ela trouxe-nos um clarão de conhecimento que tem nos possibilitado tomar o controle sobre as nossas próprias escolhas, sobre as nossas próprias ações e assim reescrever o nosso próprio destino. Allan Kardec confirmou-nos a imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Emmanuel, por sua vez, por Chico Xavier, nos forneceu todos os meios necessários, as ferramentas necessárias para o combate dos nossos vícios e o do nosso aprimoramento moral. André Luiz, pela ciência, excluiu dos outros a causa dos males, das chagas e das doenças de quais nós somos acometidos, seja nessa encarnação ou em encarnações passadas, porque foi gerado por nossos próprios atos, pelos nossos próprios pensamentos. Ou seja, se nós fomos acometidos por uma doença, ou se nós viemos com alguma patologia ou deficiência de nascença, não é da vontade de Deus. Deus não criou e não quer o mal para nós. Pelo contrário, muito pelo contrário, Deus nos dá oportunidade, quantas forem necessárias, quantas encarnações forem necessárias, como oportunidade para que nós possamos reparar o mal que nós fizemos a nós próprios pela má escolha dos nossos próprios atos, em decorrência do nosso próprio livre arbítrio. Deus nos deu a vida. E assim como Ele fez com todas as outras criaturas, Ele nos deu todos os meios na natureza, na Mãe Terra, para o nosso sustento,
e para o nosso progresso evolutivo. Aos animais que se encontram no estágio evolutivo ainda inferior ao homem, os animais ainda são tomados pelo instinto como ferramenta do processo impulsivo da tomada de decisão. O homem já agiu por instinto, já agiu em encarnações primitivas, mas também, graças ao nosso mérito próprio, ao seu mérito próprio, você também desenvolveu a inteligência. A inteligência que foi desenvolvida em decorrentes encarnações. Não sabemos, somente Deus para saber. Essa inteligência que nos favorece tomarmos decisões deliberadas através das nossas escolhas e não impulsivas. Mas nós ainda possuímos reflexos de nosso instinto. No início do instinto de preservação da nossa espécie, fomos levados sadiamente, de forma saudável, por Deus, a utilizar o nosso instinto de preservação para podermos olhar para nós mesmos, para olharmos para o nosso corpo, para a nossa identidade. Era necessário, naquele momento, olharmos para nós mesmos, mediante tantos perigos presentes no mundo primitivo. Era necessário que olhássemos para nós mesmos e nos cuidasse para preservar-nos, porque esse meio, esse corpo é importante para o nosso progresso. E aí, no progresso evolutivo, desenvolveu-se o ego. O ego, que no início era bom, porque era necessário para a nossa sobrevivência. Era bom e era necessário. Mas veio o intelecto. E aqui tem sido um dos grandes causadores de todos os males que nós somos acometidos na atualidade. O nosso intelecto recente que eu digo, de 5.000 anos para cá, não tem sabido discernir o que é bom, o que é necessário, do que é o excesso. E estamos sendo conduzidos por ações impulsivas, por não sabermos discernir, diferenciar os limites da necessidade e do excesso. Para exemplificarmos do instinto de sobrevivência, por exemplo, da necessidade que tínhamos da reprodução das espécies, veio o excesso da luxúria, da necessidade que tínhamos do alimento, veio o excesso da gula, que tem acometido a humanidade com tantos males do corpo físico, da necessidade que tínhamos do repouso do corpo para a nossa sobrevivência, veio a preguiça. A preguiça que o nosso intelecto tem nos confundido e desenvolvido o comodismo que tem impedido que nós avancemos, que nós consigamos mais, que melhoremos as nossas condições aqui, enquanto estamos encarnados neste mundo. Da necessidade de guardar poucos alimentos ali para o nosso sustento, observando possíveis intempéries do clima, do frio, do inverno, ou de possíveis incêndios na floresta, nós passamos a nos confundir com o excesso e temos acumulado bens, enquanto algum de nossos irmãos não tem uma sandália para pôr nos pés. Mas por que
A pergunta que devemos fazer agora, neste momento, é por quê? Por que estamos sendo levados a tomarmos decisões instintivas e não racionais? Por quê? Porque satisfazer as vontades desse corpo, as vontades da matéria, é bom. É bom porque desencadeia em nosso corpo reações químicas que o nosso cérebro entende como bom. Bom para esta vida, bom para este corpo. Mas é aqui que vem o grande objetivo da doutrina espírita. É o que a doutrina espírita veio desde Kardec querendo nos revelar, nos despertar. Despertarmos que a vida corpórea é transitória, é passageira. E temos perdido inúmeros séculos e séculos de existência, repetindo ciclos, repetindo pradões, sem evolução e sem progresso. É somente dando conta que essa vida, que esse mundo, que a vida neste mundo não é o nosso lugar, é somente dando conta que a nossa vida não é neste plano, que somos seres eternos, perenes e sublimes, somos seres espirituais, permanentes, que poderemos eclodir o nosso progresso. O progresso moral, o progresso espiritual e o progresso intelectual e o progresso espiritual. O progresso moral que nos libertará dos vícios da matéria. O progresso intelectual que nos fará conhecer a verdade e a verdade que nos libertará, seguindo a recomendação do Espírito de Verdade, no capítulo do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo a verdade que nos libertará. E por fim, alcançaremos o progresso espiritual que sublimará a nossa alma, nos tornando aptos a compor-nos um mundo novo, um mundo de regeneração, juntos do Cristo, a caminho da luz. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos, que nós vamos agora elevando aos nossos pensamentos a Deus, causa primeira de todas as coisas, Criador de todo o universo e de tudo que neles há. Que possamos, do alto dos planos superiores, enxergar um clarão, uma luz muito forte, muito iluminadora, a luz que emana do Cristo, a luz que vem de Jesus, trazendo a todo o planeta Terra, a toda a espiritualidade, junto de todos os espíritos encarnados e desencarnados aqui neste planeta, uma luz composta de paz, de amor, de cura, de esperança. Que possamos sermos abastecidos e sermos carregados com esta luz iluminadora, regeneradora, que possamos senti-la em toda a sua plenitude, restaurando todo o nosso ser,
o nosso ser espiritual, nosso ser mental, emocional e material. Que ela possa vir sendo restabelecida e passe a curar as nossas enfermidades. Que possamos visualizar agora a nossa casa, que essa luz possa chegar à nossa casa, a todos os entes queridos da nossa família. Possamos imaginar agora todos aqueles que passam por dificuldade, que se encontram-se nos leitos dos hospitais ou nas casas de suas residências, com sofrimento físico, todos aqueles abalados, submetidos por alguma inconformação, por algum infortúnio, por algum mal. Que nós possamos irradiar energias curadoras para todos eles. Que nessa luz irradiemos também esperança. Esperança de que não estamos sozinhos. Esperança que essa vida não cessa aqui. Que somos eternos. Que somos sublimes. Que somos perenes. Que logo, independente de qualquer situação, estaremos juntos. Estamos sendo assistidos constantemente, a cada minuto, pelos nossos espíritos, amigos, pelo nosso anjo da guarda, que nos acompanha permanentemente em todos os nossos momentos. E que possamos sairmos mais uma vez fortalecidos e renovados para mais uma semana de lutas e de vitórias. Que assim seja. Graças a Deus.